Salmo 145, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Amém.
Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias, porque é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. Por quê? Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos teus ministros.
teu fogo. Somos teus ministros, queremos queimar, e deixa queimar, 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 deixa queimar. Uma coisa vou, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Sabe, irmãos, quando Davi fala que deseja ficar neste lugar todos os dias da vida dele, ele não está se referindo a um lugar físico, ele não está se referindo ao templo em que nós estamos aqui gravando, mas ele está falando da presença de Deus. E a presença de Deus, ela também não depende de lugar físico, ela também não depende de você estar aqui na igreja para que você consiga acessá-la. A presença de Deus está onde nós a invocamos. Então, eu quero deixar para você essa reflexão. O quanto você tem buscado a presença de Deus aí na sua casa? Porque as circunstâncias mudam, mas Ele não muda. E Ele continua sendo santo, santo, santo. Independente de estarmos todos aqui reunidos, ou sermos igreja também, cada um na sua casa. Então vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, declarando quem Ele é. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de
eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. É fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir. E com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Graça e paz, povo de Deus. Eu espero que você não tenha sido um mero espectador, porque esses cânticos eles são realizados aqui, são gravados, para que no momento que você esteja ouvindo, você se una a esse louvor. Você também faça desse louvor o seu louvor aí, onde você estiver assistindo, ouvindo esse vídeo. Esse é o culto da Igreja Evangélica Congregacional e hoje, além de louvarmos ao Senhor juntos, nós vamos juntos refletir um pouco sobre um assunto que está em efervescência no momento, devido a acontecimentos desses últimos dias. E o assunto que nós vamos refletir é a segunda vinda de Cristo. Eu vou começar lendo um texto da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, os outros textos eu vou lendo, talvez sem esperar muito a sua localização por todos, para que a gente ganhe tempo. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia agora, para acompanhar essa leitura inicial, será em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 11. Nos diz assim a palavra de Deus:
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Feche os seus olhos aí onde você está, vamos orar. Pai querido, eu quero pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre este momento de ministração. Pedir que cada vez que esta mensagem for repetida diante de alguém, ela seja usada por Ti poderosamente, para levar ao coração desse ouvinte edificação, consolo, segurança, conhecimento da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto acontece dias depois da ressurreição de Jesus. Na verdade, já era esse o 40º dia em que Jesus estava convivendo com seus discípulos após ter ressuscitado. O versículo 3 nos informa que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ficou com seus discípulos durante 40 dias, passando-lhes instruções, confortando-os com respeito à sua morte e depois à sua partida para o trono de Deus. E nessa conversa, houve um momento em que os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, afinal, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, vai libertar a nação? Quando é que o Senhor vai consumar o teu plano de redenção? E a resposta de Jesus foi esta aqui, ó: não vos compete saber, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, vocês não têm que saber em que dia eu vou consumar o meu plano. Em outras palavras, queridos, vocês não têm que saber o dia exato da minha segunda vinda, disse Jesus. Jesus estava apenas confirmando o que já havia dito em outro dia aos seus apóstolos. Ele disse assim: nem eu e nem os anjos sabemos em que dia há de vir o Filho do Homem. E essa questão da segunda volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, é uma questão que está, como disse no início, em efervescência, porque muitos fatos que têm ocorrido nesses últimos dias e até mesmo nesses últimos meses, têm trazido à tona este assunto. Afinal, serão esses acontecimentos sinais da segunda vinda de Cristo? E aí algumas pessoas vão além da questão da pandemia e juntam a isso fenômenos tecnológicos e cataclismas que ocorrem em alguns lugares do mundo, e somando isso tudo, acabam usando esses fatos todos como um sinal de uma volta iminente de Jesus Cristo. E aí, às vezes eu tenho sido consultado por crentes, pastor, afinal, todos esses sinais que os pregadores estão relacionando são mesmo sinais da segunda vinda de Cristo? Quer dizer que Jesus está mesmo às portas, Ele está voltando já? E às vezes, queridos, o que me preocupa é que existem pessoas que juntam tantos acontecimentos e fazem até uma cronologia e uma matemática entre esses acontecimentos, que quase parece previsível a data em que Jesus virá. Então eu quero trazer uma palavra hoje de esclarecimento, para que haja assim uma
tranquilidade nos corações em relação à segunda vinda de Cristo, para que haja uma clareza, para a gente saber discernir melhor o que a gente pode tomar como sinal da vinda de Cristo, o que a gente pode deixar de lado como sendo talvez um exagero. Eu quero ajudar os meus irmãos em Cristo a encontrarem um equilíbrio. Como assim? É porque existem pregadores que descartam muito essa questão dos acontecimentos atuais como sinais da segunda vinda. Ah, não, isso não tem nada a ver com segunda vinda, já teve pandemia em outras épocas, não tem nada a ver. Eu acho que isso é um exagero. Há sim sinais nos últimos dias da proximidade da segunda vinda de Cristo. Mas não é por isso que nós precisamos ficar elencando todos os fatos que acontecem como sinais de uma volta iminente, como se Jesus já tivesse para chegar, por exemplo, na semana que vem, né? Existem exageros que também acabam deixando até cristãos assustados com esse assunto. Mas é razoável que um cristão esteja assustado com essa questão da proximidade da vinda de Cristo? Será isso normal? Vamos meditar um pouco. Esse texto que nós lemos deixa alguns esclarecimentos sobre como será a vinda de Cristo. Quando os discípulos ali viram Jesus sendo elevado, subindo até os céus, ficaram olhando pasmos, né, para Jesus enquanto Jesus subia. De repente chegaram 2 anjos, eu entendo como anjos, aqueles varões vestidos de branco, que se colocam ao lado dos discípulos e dizem: vocês estão olhando para as alturas? Pois esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês o verão voltar da mesma forma como estão vendo subir. E aí eu posso entender então, meus queridos, que a segunda vinda de Cristo será visível, será notória, será fisicamente perceptível, porque eles estavam ali vendo com os seus olhos carnais Jesus subindo, e o anjo falou: da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, vocês o verão voltar. E também a volta dele se dará entre as nuvens. A gente tem uma confirmação disso lá no livro do Apocalipse, quando Jesus revela a João como serão os últimos acontecimentos. Aí lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 7, está escrito assim: eis que vem com as nuvens, a semelhança do que aconteceu aqui na ascensão. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Certamente, amém. Tem um outro fato que não está escrito aqui nas letras do texto, mas que é conhecido de muitos de nós. Sabe onde aconteceu esse diálogo e esse momento em que Jesus foi assunto aos céus? No Monte das Oliveiras. Eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras, quando Jesus subiu e disse: da mesma forma como viste subir, o verão voltar, como os anjos disseram. E lá em Zacarias, no capítulo 14, versículo 4, está escrito assim, é uma profecia: naquele dia, os meus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E esse texto, Zacarias 14, 4, fala da segunda vinda de Cristo. Então, queridos, a segunda vinda de Cristo será visível, ele virá entre nuvens, todos poderão ver, e de alguma forma está relacionada ao Monte das Oliveiras, ao local, ao Israel que Deus prometeu voltar para eles, e estendendo, lógico, o seu plano de salvação para todas as nações, todos os gentios. E eu quero então passar a detalhar um pouco mais alguns aspectos da segunda vinda de Cristo, que vão deixar você mais tranquilo em relação a essa avalanche, né, de alertas, de junção de fatores que mostram a proximidade da vinda de Cristo. Eu quero deixar você mais atento, sim, porque os sinais dos tempos nos mostram que cada vez Jesus está mais próximo de voltar. Quero deixar você também mais prevenido quanto a alguns exageros, e quero deixar você mais tranquilo em relação a tudo isso. Se você é um servo de Deus, querido, você não tem nada a temer em relação ao fim dos tempos, em relação à segunda vinda de Cristo, nada a temer, não tem, se você é um crente servo de Deus. Jesus sempre desejou que vivêssemos
na expectativa de sua vinda, sempre desejou. Quando estava com seus discípulos, ele usou figuras da sua vinda que mostram a necessidade dessa expectativa. Eu vou lembrar aqui duas figuras que Jesus usou da sua vinda, da sua segunda vinda. A figura do ladrão. Jesus disse que ele viria de forma tão inesperada quanto o ladrão chega na casa de alguém, de forma tão imprevisível quanto é imprevisível a chegada de um ladrão. Jesus também usou a figura do relâmpago. Você não pode programar o momento em que vai olhar para ver o relâmpago, você não pode chamar alguém para ver o relâmpago na hora que ele passa, porque se você for chamar alguém, quando você pensar em chamar o relâmpago, já passou. O relâmpago é alguma coisa rápida, inesperada, imprevisível. E aí Jesus falou, assim será a vinda do Filho do Homem, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E ele queria então dizer o seguinte, não tem como prever o dia, a hora, o momento em que chegará Cristo, em que Cristo voltará para buscar a sua igreja, assim como eu não posso prever em que dia vai chegar um ladrão para roubar a minha casa. Não dá para prever. Então Jesus já disse isso, não para que gerar uma expectativa falsa, porque ele também não falou que viria já próximo dos dias do arrebatamento, ou se viria séculos depois, ele não disse isso. Mas ele falou de forma que nós ficássemos sempre na expectativa. Por quê, meus queridos? Porque quando nós estamos na expectativa de um acontecimento, nós vivemos um constante processo de preparação para aquele evento. Não é verdade? Quando nós não sabemos quando acontecerá, mas sabemos que acontecerá, nós estaremos sempre preparados para o momento em que acontecer, porque pode ser a qualquer instante. Então foi uma maneira que Jesus encontrou de deixar os seus discípulos sempre alertas, sem mentira. Jesus não disse que viria no primeiro século. Os cristãos primitivos tiveram esse problema. Depois que se passaram alguns anos após a ascensão de Cristo, muitos cristãos começaram a desanimar. Jesus não vem nada, ele disse que viria de repente, a qualquer momento, e já se passaram 10, 20, 50 anos, Jesus não veio até hoje. Você percebe até que o apóstolo Pedro escreveu sobre isso. Ele disse, muitos julgam a volta de Cristo demorada, mas Jesus não está demorando, é o tempo certo. É que eles acharam que por Jesus dizer que voltaria a qualquer momento, eles acharam que seria imediatamente naqueles dias. Não é isso. Mas é importante que nós vivamos na expectativa de que Jesus pode vir a qualquer momento. Isso nos tornará vigilantes. Existe até uma frase muito antiga, viva o seu hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Mas eu diria diferente, viva o seu agora como se Jesus Cristo fosse voltar daqui a alguns instantes, porque é isso que pode acontecer. Jesus deixou muito claro isso nessa resposta do texto que lemos. Não vos compete saber datas ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Infelizmente, pela indisciplina própria do ser humano, muitos de nós talvez deixasse para nos prepararmos quando estivesse mais perto da vinda de Cristo. Isso não seria saudável para nenhum de nós. E Jesus, porém, deixou alguns sinais que nos avisariam da proximidade da sua volta. E esses sinais estão descritos, alguns deles em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E eu vou ler para você, você pode ouvir atentamente aí, onde você está, mesmo que não tenha tempo de abrir a sua Bíblia junto comigo. Mateus 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim,
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Você percebe que Jesus falou de fenômenos que sempre aconteceram, mas que vêm se intensificando tremendamente com o passar dos anos. Recentemente já houve tremores de terra em locais onde nunca havia acontecido antes. São sim sinais da segunda vinda de Cristo. Mas eu quero falar agora, nessa parte final da reflexão, sobre 2 sinais que Jesus deixou, que são sinais que não estão explícitos nesse texto, mas que servem para a gente avaliar realmente essa questão de que Jesus está avisando que a sua vinda se aproxima. Primeiro sinal, o Evangelho chegando, alcançando a todas as etnias. No mesmo Mateus 24, no versículo 14, está escrito assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa palavra aí, nações, ela está traduzida de uma palavra grega que significa etnia, raça. Ou seja, não é uma nação-país. Para você entender, você já deve ter ouvido essa frase: no Brasil existem muitas raças, muitos povos, muitas etnias. Então o que a palavra está dizendo, o que Jesus disse é o seguinte: eu não volto a este mundo, eu não venho aqui a buscar a minha igreja antes do meu evangelho alcançar a todas as raças que existem no mundo, todas as etnias. E olha, querido, no Brasil existem etnias, grupos indígenas, por exemplo, que não foram ainda alcançados pelo evangelho. Mas você há de convir que esse fato do evangelho alcançar todas as nações tem passado por uma aceleração, por causa do evento da internet, da globalização. Então eu não me espanto, eu não duvido de que daqui a pouco tempo o evangelho alcance todas as etnias que ainda não foram alcançadas. Sabe por quê? Porque Jesus ele deu ao homem sabedoria para acelerar a divulgação do evangelho a todas as etnias. Um segundo sinal que tem que acontecer relacionado à segunda vinda de Cristo e que já hoje começa a se desenhar, é que no final dos tempos, lá no finalzinho, quando Jesus voltar e consumar tudo, haverá uma consumação de todo o planeta Terra pelo fogo. Sim, os céus e a terra se acabarão consumidos pelo fogo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, está escrito assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aí depois, no versículo 10, 2 Pedro 3,10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você percebe uma coisa? Pedro escreveu isso há cerca de 2000 anos atrás. Você acha que Pedro já conhecia o efeito estufa? Você acha que naqueles dias já havia alguma noção de que a Terra estava passando por um forte aquecimento? Não, não havia, né? O aquecimento global não era um problema nos primeiros séculos. Não é verdade? Mas Pedro foi inspirado por Deus para dizer: esse céu e essa terra vão se acabar pelo fogo. Tudo aqui vai queimar, tudo aqui vai se aquecer ao ponto de pegar fogo um dia. Você sabe que isso já está se processando no planeta Terra. Então é um sinal de que a segunda vinda de Cristo é uma verdade que está se aproximando, e esse é um sinal, esse fato da Terra, do planeta se aquecendo, é um fenômeno que comprova uma profecia da palavra de Deus. Uma terceira e última coisa:
para a qual o mundo está se preparando, e é fato relacionado à segunda vinda de Cristo, é que o mundo está se preparando para a possibilidade de um controle centralizado, um controle mundial. Em Apocalipse, no capítulo 13, tem uma previsão lá, de que lá no final dos tempos, na consumação dos séculos, antes de tudo se acabar, haverá um grande poder que se levantará nessa terra, chamado besta, ou o anticristo. E o domínio da besta será tão grande sobre o planeta Terra, que ninguém poderá comprar nada, se não tiver em si a marca da besta. Então o que Apocalipse está dizendo é o seguinte: olha, haverá nesse mundo um dia um poder que vai controlar tão absolutamente as pessoas, que você não vai comprar uma caixa de fósforo se você não tiver autorizado pela besta. E você estará marcado, você vai estar marcado de uma tal maneira que quando você for comprar alguma coisa, alguém vai verificar através de um controle central que você não tem a marca da besta, então você não poderá comprar. Você não percebe que o mundo vem se preparando para que seja possível um controle centralizado desse tipo? Em 1969 foi criada a internet, que já viria para depois facilitar um controle centralizado. Depois surgiu o código de barras, e aí aquela mercadoria desse tamaninho, pelo código de barra, poderia se descobrir onde foi fabricado, de que lote fazia parte, etc. E depois, em 1994, o QR Code, que a gente está vendo muito hoje nas telas das nossas TVs. Meus amados, essas tecnologias, elas vêm desenvolvendo, vem criando uma facilidade para que alguém consiga, de uma central, controlar tudo que quiser em toda parte do mundo. A China está usando o QR Code para monitorar as pessoas que estão liberadas para circular pelas ruas, para marcar também as pessoas que estão liberadas para circular, mas não pode entrar em locais fechados ou locais públicos, e está marcando também as pessoas que não podem sair de casa. Sabe como é que a China está fazendo isso? Ela identifica as pessoas e coloca lá na sua central, pessoa liberada para circular. E aí toda vez que a pessoa está na rua e for detectada por aquelas câmeras, tipo aquele identificador de face, e aí se ficar amarelo lá, se ficar verde, não, esse cidadão está livre para circular pelas ruas. Se acender na câmera de controle a luzinha amarela, opa, esse aí não pode entrar em locais públicos. E se acender a luzinha vermelha na câmera que está focando o cidadão na rua, se acender a luzinha vermelha, a polícia vai lá prendê-lo, porque ele não está autorizado a andar pelas ruas. Eu estou citando isso como exemplo de que o mundo está se preparando para que haja uma facilidade de um controle central, de algum sistema que controle cada cidadão, onde ele estiver andando, o que ele esteja fazendo. Isso está previsto no Apocalipse, queridos. E João, quando recebeu essa revelação de Jesus Cristo, ele não sabia que um dia existiria internet no mundo, existiria o QR Code, um identificador facial. João só poderia ter sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então realmente a internet, para mim, é um sinal da proximidade da vinda de Cristo, porque é um instrumento que vai facilitar o cumprimento de um controle centralizado que está previsto no livro do Apocalipse. Mas tem uma coisa que pode tranquilizar o seu coração em relação a isso. Lá em Apocalipse mesmo, no capítulo 13, no versículo 17, tem uma verdade gloriosa para quem é servo de Deus. Para quem é servo de Deus. Lá está escrito assim: e adorarão a besta, e receberão a sua marca, todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem é que estará sujeito ao controle da besta? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida.
E eu quero perguntar a você: você é alguém que tem o livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida? Você é um servo de Deus? Você é um salvo de Jesus Cristo? Ou você foi salvo por Jesus? Então não importa se a besta já está no mundo, se ela já controla uma parte do mundo, ou se está se preparando para controlar e marcar as pessoas, isso não vai fazer diferença na minha e na sua vida, porque a marca da besta só poderá ser colocada em pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu vou dizer uma coisa: o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não vai ter besta nesse mundo que poderá me marcar. Eu falo isso confiado no que eu acabei de ler na palavra de Deus. Então, se você é crente em Jesus, se você tem certeza da sua salvação, você pode até ficar preocupado com o destino do mundo, das pessoas, mas não há o que temer, não há o que possa afetar você em todas as previsões apocalípticas, a não ser o sofrimento de saber que outros passarão por isso. E se você crê também que Jesus arrebatará a sua igreja antes que essas coisas aconteçam, aí mesmo é que você não tem que se preocupar nem sequer em ver isso acontecendo. Então, meu amado, eu quero também dizer, já quase finalizando, dizer o seguinte: todos os sinais da segunda vinda de Cristo, os que li no texto, esses da tecnologia que mencionei, o aquecimento global, são sinais de que a segunda vinda, ela está se aproximando, está se processando. Mas nenhum desses sinais é um sinal isolado de que será em poucos dias. Então, o fato de hoje estar acontecendo uma centralização de controle de pessoas na China, uma pandemia que está afetando o mundo inteiro, isso não precisa necessariamente ser um último sinal. Pode ser mais um passo nesse processo em que cada acontecimento vai desenvolvendo novos sinais da vinda de Cristo. Então eu vejo essa pandemia e essa tecnologia que está avançando agora por necessidade de controle das pessoas na pandemia, eu vejo como sinal da vinda de Cristo, mas eu vejo como mais um dentre muitos sinais, um sinal muito forte, porque cada vez que o tempo vai avançando, os sinais da proximidade da segunda vinda serão cada vez mais intensos, mais claros. Mas cuidado para você não chegar ao ponto de querer prever a segunda vinda de Cristo, porque alguns já estão projetando, que se a China desenvolveu um sistema de controlar e monitorar todos os cidadãos das ruas, então isso quer dizer que em tantos anos isso poderá ser estendido ao resto do mundo, e em tantos anos então já haverá um poder. Não faça previsões, não aceite contas matemáticas sobre a segunda vinda de Cristo. Então, meu amado, eu quero concluir dizendo o seguinte: que aconteça o que acontecer, e que a segunda vinda esteja mais ou menos próxima, um fato que é comum a todos os cristãos é o seguinte: a vitória final será de Cristo e de sua igreja. Em 2 Tessalonicenses 2,8: então será revelado o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca. Jesus esmagará a cabeça da serpente debaixo dos pés da sua igreja. Então creia, vibre e saiba que quando Jesus vier consumar o seu plano de salvação, de redenção, e chamar por aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, se você já recebeu a Jesus como Salvador pessoal de sua vida, você haverá de estar lá. Pela sua imensa graça, você há de estar lá quando Jesus chamar pelo seu nome na sua segunda vinda, independente de todos os acontecimentos catastróficos deste mundo tenebroso. Então, por isso eu te convido a louvar conosco agora, dizendo que Jesus virá vencedor, e que você, por sua imensa graça, lá estará.
chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faltosos vem o dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Então somente nele espero sim e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Fica carinhosamente o alerta: você precisa ter Jesus como teu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, para que esteja salvo e faça parte do plano de salvação e redenção eterna de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que dedicou sua atenção para este momento de culto, de louvores, de reflexão na palavra de Deus, e concluo orando pela sua vida neste momento. Pai querido, obrigado por este momento reservado a prestar louvores ao teu nome, à pregação da tua palavra. Ó Pai, que esta mensagem encontre guarida, penetre profundamente no coração das vidas que acabaram de recebê-la, Senhor. Abençoa aqueles que trabalharam para preparar este momento, que esse trabalho seja honrado com frutos de edificação, despertamento de vidas para receberem também a Jesus como Salvador. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor eterno de Deus o Pai, que a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém.